Paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Edivaldo Oliveira falando aqui. Que alegria poder estar com você nesse dia. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus com você. Todos os dias eu estou fazendo uma reflexão aqui no livro de Salmos. Eu quero ler com você Salmos 8. Amém? Em nome de Jesus. Muitas pessoas colocando aí o nome da sua mãe. E no final nós vamos orar por todos os nomes que forem colocados aí. Coloque também o seu pedido de oração. Talvez tenha algo que esteja te afligindo, que esteja tirando a sua paz. Vamos orar, vamos clamar a Deus juntos. Uma coisa que nós temos aprendido aqui com a leitura de Salmos é que Davi, que escreveu até então todos esses salmos que eu li, ele era um homem de oração. E Davi, ele orava muitas vezes, nos seus momentos de desespero. As orações contidas aqui em Salmos, elas muitas vezes revelam um desespero, uma inquietação na mente do salmista, na vida dele, por tudo aquilo que ele estava passando. Davi foi um homem que desde cedo teve que enfrentar batalhas e parece que à medida em que os anos foram passando, as suas batalhas foram ganhando uma proporção maior e ele sai de um contexto onde ele tinha que enfrentar leões, ursos para defender as ovelhas e foi colocado numa situação de uma forma voluntária, é claro, mas ele se voluntariou para derrotar um gigante que ameaçava o exército de Israel, que zombava do Deus de Israel, e Davi é usado por Deus para derrotar esse gigante. E durante toda a sua trajetória, ele sempre teve inimigos com quem ele teve que guerrear, com quem ele teve que lutar. Então, por isso, Davi, sabendo do poder de Deus nas nossas batalhas, Davi sempre se dirigia ao Senhor em oração. E aqui em Salmos 8, Davi, a impressão que eu tenho quando eu li esse salmo foi que Davi teve um momento de contemplação da criação, de tudo que o cercava. E aí então ele escreve esse salmo enaltecendo a grandiosidade de Deus. E ao mesmo tempo olhando para si mesmo e dizendo, e se questionando, puxa vida, Deus criou todas essas coisas grandiosas, o céu, o universo, as estrelas. Por que ele se importa comigo, que sou tão pequeno? Eu quero ler com você, para que você tenha essa compreensão também, para que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração. Se você puder, abra sua Bíblia. Salmos 8. Eu estou lendo hoje na Nova Tradução Linguagem de Hoje, NTLH. As pessoas sempre perguntam, Eu uso várias versões, mas hoje eu quero ler essa aqui com você. Diz assim, olha: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Jesus, ele citou Salmos, capítulo 8. Se você vê em Mateus capítulo 21, quando algumas pessoas chegaram para Jesus e disseram assim, não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Porque as crianças estavam gritando, Hosana ao filho de Davi.
E aí aquelas pessoas que viram as crianças enaltecendo a Jesus, falaram assim, você não está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Respondeu Jesus, no verso 16, Mateus 21, 16. Sim, eu estou ouvindo, mas por acaso vocês nunca leram: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? Jesus estava fazendo uma referência aqui a Salmos capítulo 8. E aí, o salmista continua dizendo no verso 3, quando contemplo os céus, Davi parou e olhou para o céu, quando eu contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Davi, como eu disse, ele questionava a beleza, a grandeza, a complexidade da criação e dizia consigo mesmo, Deus é um Deus tão poderoso, tão grandioso, ele criou os céus e a terra, criou o universo, por que ele se importaria comigo que sou tão pequeno? É isso que ele estava dizendo, que é o homem. Gente, quem é o homem para Deus se importar tanto assim com ele? E aí no verso 5 ele diz assim, tu, falando para Deus, tu, Senhor, fizeste o homem um pouco menor do que os seres celestiais. O Senhor criou o homem um pouco menor em estatura do que os anjos. Significa que os anjos são mais altos do que nós, é o que eu deduzo aqui com a palavra. Mas embora nós tenhamos sido criados menores do que os anjos, o salmista diz assim, mas tu o coroaste de glória e de honra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, irmã Rosiane Francisco e todos os irmãos que estão nos acompanhando. Deus criou os seres humanos mais baixo do que os anjos. Em estatura, nós somos menores do que os anjos, mas Deus nos coroou de glória e de honra. Nós, quando nos reconciliamos com Deus em Jesus Cristo, nós refletimos a glória de Deus. É isso que eu entendo aqui. Os teólogos podem me refutar, né? Mas nesse momento, ao ler esse texto aqui, esse é o entendimento que o Espírito Santo me traz. Embora nós sejamos pequenos, se comparados aos anjos, mas fomos coroados por Deus de glória e de honra. Versículo 6. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. A obra de Deus é maravilhosa, é grandiosa, é inexplicável, mas os seres humanos foram criados para dominar aqui na terra. Sob os seus pés tudo puseste. Se o homem estiver alinhado com a vontade de Deus, andar em sintonia com o Espírito Santo, todas as coisas existentes no mundo serão subjugadas por nós, serão dominadas por nós. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso. Davi começa o salmo com essa expressão, Senhor, Senhor nosso, e termina também com ela, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom, irmãos, lermos a palavra, como é bom pararmos um pouquinho no nosso dia, refletirmos na palavra de Deus. Às vezes nós ficamos olhando durante a nossa vida, durante os nossos dias,
olhando somente para nós mesmos e pensando naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós podemos cumprir, estabelecendo metas que estejam alinhadas com a nossa capacidade, com os nossos recursos, mas às vezes nós temos que fazer como Davi fez. Parar um pouquinho, contemplar a criação, contemplar os céus e tentar imaginar a grandiosidade desse Deus que nos criou, que criou todas as coisas. E recebermos em nosso coração a convicção de que nós servimos ao Deus do impossível, a um Deus que chama à existência aquelas coisas que ainda não existem, que chama pelo nome aquilo que ainda não foi criado. Um Deus que nos criou para governar, para dominar aqui nesse mundo. É claro que governo não significa tirania, não significa imposição, não significa desigualdade, mas para governar como Deus governa, com justiça, com igualdade, com equilíbrio. E nós temos que entender que Deus nos ama. Deus nos ama. Deus te ama, meu irmão, minha irmã. Deus ama cada um de vocês que está assistindo essa mensagem. E sabendo desse amor, nós devemos exaltar e glorificar o nome dele. Amém? No nome de Jesus.